Queridos irmãos, graça e paz, boa noite. Hoje é quinta-feira, 2 de abril de 2020 e eu gostaria de partilhar com os irmãos a palavra do Senhor, contida no Salmos 46, o verso 10, é muito conhecido nosso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Quando nós pensamos nas palavras do verso 10 do Salmos 46, até parece que quem está escrevendo está com a vida em dia, em ordem, e esse parece ser um conselho de alguém que não enfrenta problemas. Contudo, eu gostaria de lembrar do que Charles Hayre aponta, e ele aponta o contexto deste texto como sendo o livro de 2 Reis, capítulo 18 até o capítulo 20. E lá nós encontramos a história do reino de Judá, que está saqueada em suas 46 cidades, restando apenas Jerusalém, a sua capital, portanto, sem ser invadida. No capítulo 20, nós encontramos o rei Ezequias doente e a certeza do rei Ezequias de que morreria, porque o Senhor mesmo manda o profeta à casa do rei e diz: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Então lá está o rei com conflito externo e conflito interno. E em meio a tudo isso, o salmista consegue dizer, o rei consegue dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É a confiança do salmista que o leva a perceber quem é Deus. Os versos 1º, 2º e 3º desse mesmo capítulo dá conta de que, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetem para os meios dos mares, contudo, a expressão primeira é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O que o salmista reconhece é que, ainda que o caos esteja instaurado, Deus é socorro presente em todo momento, em todo tempo. Quando o salmista usa essa expressão, ainda que a terra se abale, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, o salmista tem sim lembrança aquilo que a palavra mesmo nos diz no Salmo 24, o verso 2 e no Salmo 136, o verso 6, Deus quem fundou a terra. Ainda, o Salmo 65, verso 7, nos diz que os montes foram firmados para sempre por esse Deus. E quando o salmista tem a percepção de que, ainda que a criação que Deus fez, tão segura, tão resistente, esteja em transtorno, esteja em completo caos, o que nos lembra o princípio do dilúvio, lá em Gênesis capítulo 7, a partir do verso 11, ainda que a situação não seja favorável, a confiança do salmista é: Deus está conosco. O Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. E mais, o meu coração precisa se aquietar, porque Deus está no controle. Meus queridos, nesse tempo eu tenho ouvido muitas pessoas tentando encontrar respostas para essa pandemia que estamos vivendo. Eu, contudo, prefiro pensar que é momento de nós nos aquietarmos para ouvirmos a palavra de Deus, para ouvirmos aquilo que Deus nos dirá em passado esse momento. Deus mesmo está na condução de todas as coisas e, embora as coisas estejam se desmoronando, embora tenha até o risco da vida se desmoronar, se desfazer, das coisas saírem do lugar, conforme diz os versos 1 e 2 do Salmos 46, ainda que todas as coisas estejam fora do lugar, ainda que, como no contexto desses salmos, ainda que um exército muito maior se acampe em nossa volta, ainda que um rei muito mais poderoso, com o seu exército, com muito mais armas, muito mais habilidade, nos cerque, nós confiaremos no Senhor. É o Senhor quem dará a direção e, sobretudo, é o Senhor quem dará o desfecho de todas as circunstâncias. E é esse mesmo Deus que pôs ordem no caos quando nada existia e Ele criou todas as coisas, e a partir, então, do nada Ele criou e sustenta todas as coisas. Esse mesmo Deus
continua no controle de todas as coisas e continuará a sustentar todas as coisas. O verso 8 do Salmos 46 nos faz um convite: vinde e contemplai as assolações que o Senhor tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. No texto de 2 Reis, no capítulo 19, o verso 35, o texto diz que aquele grande exército de Senaqueribe não foi suficiente para passar por cima da pequena Jerusalém, da capital de Judá, que estava sitiada. E lá o Senhor então convida os seus fiéis a verem o espetáculo que ele faria por meio da sua intervenção. E então, no versículo 35, nós temos esse espetáculo. Horrível para os inimigos do Senhor, mas belos aos olhos daqueles que amam ao Senhor. Uma praga atinge o arraial dos assírios e diz o texto bíblico no verso 35 do capítulo 19 que 185 mil homens, exatamente 185 mil homens, foram mortos naquela mesma noite. E não só isso. O verso 37 diz que o rei Senaqueribe é assassinado pelos seus próprios filhos dentro do templo do Deus do rei Senaqueribe. Isso nos mostra que Deus luta as nossas guerras. Portanto, há circunstâncias que estão distantes do nosso controle e que os nossos recursos não são capazes de fazer, e nós precisamos descansar, aquietarmos-nos e esperar Deus mesmo fazer. Isso nos mostra, em segundo lugar, que os deuses das nações não são páreos para o nosso Deus. É o nosso Deus quem age com poder e mesmo diante de outras nações, recorrendo aos seus deuses, Deus não se deixa deter. Deus não é vencido. Pelo contrário, Deus vence inclusive aqueles que são pretensos deuses. O Deus que venceu os inimigos, o Deus que venceu ao Deus de Senaqueribe, o Deus que devolveu a saúde a Ezequias, acrescentando-lhe mais 15 anos. Esse mesmo Deus está no controle da nossa vida. E embora as coisas pareçam estar um caos, e em certa medida até está, Deus está no controle desse caos. E Ele transtornará esse caos em coisas concretas, sustentáveis e sustentadas por Ele, como Ele fez com o cosmos. Que Deus coloque no seu coração essa esperança de que Ele está no controle e que eu e você precisamos aquietar o nosso coração nele. Vamos orar. Pai bendito, aquieta o nosso coração em Ti, para que nós tenhamos a certeza, a firme convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E ainda que tudo se transtorne em nossa volta, o Senhor nos conduzirá à Tua tão grande salvação. Eu oro por essa pessoa que me assiste, que está com o coração transtornado de medo. Eu oro te suplicando que o Senhor faça com que esse medo, por intermédio do Teu Santo Espírito, pela ação do Teu Santo Espírito, esse medo seja transtornado, transformado em confiança plena e restrita em Ti. Eu oro assim, Paizinho querido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.